reforço para o ataque. Biel disse sim ao Corinthians. Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, tem dito que o Corinthians deve contratar pelo menos 3 reforços nesta janela de transferências que começa no dia 10 de julho. Romero vai embora do Corinthians. Que história é essa? Está acabando o ciclo do atacante paraguaio no timão. Quem sai e quem fica no Corinthians? Você gostaria de ver o Fagner de novo vestindo a camisa do Corinthians? Mesmo aos 36 anos? Você acha então vamos às informações do Corinthians. Primeiro a respeito já da informação do dia. A informação importante a respeito do atacante Biel. O Corinthians acertou o salário com o atacante Biel e tem prioridade para contratar o atacante do Sporting de Portugal. O Sporting de Portugal está pedindo 7 milhões de euros pela contratação do jogador de 24 anos e é isso que está pegando agora a questão da grana. A janela de transferências abre só no dia 10 de julho, daqui a 8 dias, portanto. Mas o Corinthians já trabalha nos bastidores para reforçar o seu elenco. Então, o Corinthians acertou os salários com o atacante Biel. Entre Corinthians e Biel já está tudo certo. O atacante de 24 anos. Agora, o Corinthians busca um acordo com o Sporting de Portugal para fechar a contratação do jogador. Lembrando que o Biel também desperta o interesse em outras equipes. Outros times do futebol brasileiro estão interessados na contratação do jogador que está lá no futebol português. O São Paulo, por exemplo, é uma das equipes. O Atlético Mineiro também tem interesse. O Vasco, o Botafogo são equipes que têm interesse na contratação do jogador do Sporting. Mas o Biel gostou da proposta do Corinthians e deu sinal verde para voltar ao Brasil após 5 meses na Europa. Faz apenas 5 meses que ele foi para a Europa, né? Ele foi em janeiro de 2025 para a Europa, não deu certo, pouco foi aproveitado lá pelo Sporting de Portugal e por isso quer retornar para o futebol brasileiro. Só que o Sporting não quer negociar o jogador por empréstimo. Num primeiro momento, o Corinthians queria negociar o jogador por empréstimo, mas o Sporting não aceitou. O Sporting só aceita negociar o jogador em definitivo. E a negociação é pelo valor de 7 milhões de euros a transferência. Acontece que o Corinthians não tem esse dinheiro à vista. O Corinthians está tentando uma engenharia financeira, está tentando buscar investidores para fazer esta contratação, quem sabe até fazendo uma contraproposta para adquirir menos do que 100% dos direitos econômicos do jogador, parcelando a questão do pagamento. O Corinthians deve fazer uma proposta para parcelar a questão do pagamento e tentando adquirir apenas uma parte dos direitos econômicos do jogador. Então faltam alguns detalhes e é claro que esses detalhes são muito importantes porque são detalhes financeiros. O Biel nasceu em Maracanaú, cidade do Ceará, e começou jogando bola no Fluminense, foi revelado pelo Fluminense. Passou pelo Grêmio e jogou também no Bahia. No Bahia, ele teve maior destaque. Do Bahia é que ele foi contratado pelo Sporting, onde ele teve pouquíssimas oportunidades, jogou apenas 7 partidas e apenas um jogo como titular. Só um jogo como titular contra o Borussia Dortmund, na fase de classificação da Champions League. Mas é um atacante de velocidade, o Corinthians quer a contratação de um atacante de velocidade, jogador indicado pelo Dorival Júnior, e o Corinthians tenta, portanto, contratar o Biel. O Biel deve ser o primeiro reforço da janela corintiana, repito, a janela que só abre no dia 10 de julho. Se o Corinthians está contratando o Biel, o Corinthians pode perder o zagueiro, o João Pedro Tchoca, porque alguns clubes estão interessados no João Pedro Tchoca. Por exemplo,
o Basel, da Suíça, o Vitória de Guimarães, de Portugal, e mais fortemente, o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Esses 3 times têm interesse na contratação do João Pedro Tchoka. O Basel, da Suíça, o Vitória de Guimarães, de Portugal, e o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, são times que têm interesse na contratação do jogador de 21 anos. O Corinthians ainda não recebeu proposta efetiva, mas pode receber uma proposta para negociar o jogador. E é por isso mesmo que o Corinthians está tentando renovar o contrato com o João Pedro Tchoka até 2029. Porque se você renova o contrato com o jogador, você aumenta o valor da multa rescisória, né? A princípio, o Corinthians não tem interesse em negociar o João Pedro Tchoka, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, depois foi emprestado para o Ceará, voltou ao Corinthians, não é titular da equipe corintiana, mas é um jogador considerado de muito futuro, né? O Dorival Júnior gosta muito do João Pedro Tchoka, a direção do Corinthians gosta do João Pedro Tchoka, acredita que ele tem muito futuro. Então, tenta renovar o contrato com o jogador até 2029. E, de qualquer maneira, além de tentar a permanência do zagueiro no Corinthians, aumenta o valor da proposta, o valor da multa rescisória, se resguardando, eventualmente, de uma possível proposta. Nesse período vai ser muito normal, né? O Corinthians vai receber propostas de fora pelos seus jogadores, por alguns jogadores, principalmente propostas para os jogadores jovens, né? E o João Pedro Tchoka é um jogador jovem, um jogador que tem apenas 21 anos de idade, pode se transferir para o futebol da Ucrânia. Bom, deixa eu passar uma informação para vocês. No próximo sábado, o Corinthians vai ter um jogo amistoso, um jogo festivo, que será realizado no Pacaembu. O jogo entre as lendas ou as legendas do Corinthians contra as lendas ou as legendas do Boca Juniors, comemorando aquela final, revivendo aquela final de 2012, entre Corinthians e Boca Juniors, pela Libertadores da América, o título do Corinthians. O Tite estará no banco de reservas do Corinthians, comandando o Corinthians. O Tite é um dos convidados. Outros jogadores importantes daquela época também estarão no banco de reservas do Corinthians, como o Alessandro, o Fábio Santos. Esses jogadores estarão em campo, né? O Alessandro, o Fábio Santos, o Paulinho, Leandro Castan, Danilo, Paulo André, Júlio César, o Catito Ramírez, né? Todos jogadores que já não estão mais atuando, mas estarão jogando com a camisa do Corinthians nesse jogo festivo. Do lado do Boca, atletas como Pablo Mouchi, o Basualdo e também o Abondanzieri estarão presentes no Pacaembu. E eu quero trazer uma informação porque causou muita polêmica a presença do André Vinícius, zagueiro que é filho do André Negão, na lista, o André Negão que foi candidato à presidência do Corinthians, e o André Vinícius fazia parte da lista de jogadores do Corinthians para este amistoso. E aí pegou muito mal, porque o André Vinícius não fez parte do grupo, do time que foi campeão da Libertadores. Seria influência do André Negão? Seria influência da turma do André Sanches, da Renovação e Transparência, que estaria voltando com força, influenciando a política do clube? O fato é que pegou muito mal nas redes sociais. E após grande polêmica, os organizadores do evento entraram em acordo com o jogador e ele está fora da partida, então ele não vai jogar. O André Vinícius, filho do André Negão, que é conselheiro vitalício do clube, já foi vice-presidente, ocupou cargos na diretoria do Corinthians, foi candidato a presidente do Corinthians nas últimas eleições. Ele não, embora tenha sido divulgado na lista de jogadores, ele não vai jogar, ele está fora da partida. Então, se havia
algum problema, se havia alguma discussão em relação a isso, alguma polêmica em relação a isso, agora não existe mais. Pegou muito mal, ficou muito feio, então ele não vai mais jogar. Tá certo? Que o Romero pode ir embora do Corinthians, porque é o seguinte, tem 4 jogadores que já podem assinar pré-contratos com outros clubes do futebol brasileiro. São jogadores que têm um contrato até o dia 31 de dezembro. Então, pela Lei Pelé, 6 meses antes de terminar o contrato, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe do futebol brasileiro. Ou do futebol mundial. São os casos do Romero, do Bidu, do Gustavo Henrique e do Angileri. Né? Tem contrato até dia 31 de dezembro. O Romero pode estar chegando ao fim de um ciclo. O Ângel Romero, um dos principais jogadores da equipe do Corinthians, um dos capitães da equipe do Corinthians, mas pode estar chegando ao fim de um ciclo. O atacante paraguaio deve deixar o Corinthians no final do ano. Ele que no final do ano passado renovou o contrato por mais uma temporada. Ele queria o acordo de 2 anos, mas no final das contas ele aceitou a proposta de mais uma temporada. E agora, no final do ano, é claro que será avaliado o desempenho do jogador antes de se iniciar uma conversa com ele para renovação de contrato. O Romero é um jogador que é líder do Corinthians, é um dos líderes do atual elenco do Corinthians, mas existe a possibilidade grande dele deixar o Corinthians no final do ano. Outros jogadores, o Fabrício Angileri foi contratado, um jogador argentino, veio e se transformou rapidamente no titular do time do Corinthians para a lateral esquerda. Esse provavelmente vai renovar contrato, pelo menos por mais 2 temporadas, pelo menos é esta a expectativa. O mesmo deve acontecer com o Matheus Bidu. Aliás, o Matheus Bidu já estava renovando o seu contrato quando o Augusto Melo foi afastado. Havia a negociação para renovação de contrato com o Matheus Bidu quando o Augusto Melo foi afastado. E agora existe esta pendência de renovação de contrato. Gustavo Henrique, zagueiro, é outro que deve renovar o contrato, pelo menos por mais 2 temporadas. Então, porque o Gustavo Henrique era titular do Corinthians até sofrer a contusão, até ter que passar por uma cirurgia de hérnia inguinal, né? Ele sofreu uma cirurgia de hérnia inguinal e por isso ficou fora do time do Corinthians, agora está 100% já recuperado. Mas ele era o titular dentro do time do Corinthians. Então, desses 4 jogadores, eu acredito que o Romero é o jogador que tem mais possibilidades de deixar o Corinthians no final do ano. Mas esses 4 jogadores já podem assinar pré-contratos com outros clubes. Então o Corinthians tem que ficar de olho nessa situação. A verdade é que a prioridade absoluta do Corinthians nesse momento é a contratação de um atacante de velocidade, né? Ou um ponta direita ou um ponta esquerda. Só que o Corinthians está com muitas dificuldades financeiras e busca alternativas para fechar esta contratação. O Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, tem dito que o Corinthians deve contratar pelo menos 3 reforços nesta janela de transferências que começa no dia 10 de julho. Então, daqui a 9 dias, a janela de transferências começa no Corinthians. Bom, quero dizer também que o Corinthians, desde o início de 2025, já dispensou 8 jogadores. 8 jogadores foram dispensados. Você lembra todos os jogadores que foram dispensados pelo Corinthians? O Rony foi dispensado. Ele estava emprestado para o Atlético Goianiense. Retornou ao Corinthians, mas não foi utilizado e foi dispensado para negociar com o Mirassol. Então o Corinthians liberou o Rony para negociar com o Mirassol. O Rony que foi revelado nas categorias de base do Corinthians. O Pedro Henrique, lembra do Pedro Henrique? Atacante que veio do Internacional? O Corinthians
Ele tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2025, mas também foi liberado sem custos pela diretoria corintiana e foi contratado pelo Ceará. O Fagner está emprestado ao Cruzeiro. No final de 2025, termina o empréstimo do Fagner com o Cruzeiro. Em tese, ele tem que voltar para o Corinthians. O jogador tem 36 anos. Ele está emprestado para o Cruzeiro e o Corinthians ajuda a pagar parte do salário do Fagner. Você gostaria de ver o Fagner de novo vestindo a camisa do Corinthians? Mesmo aos 36 anos, você acha que o Corinthians deveria, que o Fagner deveria retornar ao time do Corinthians? O Pedro Raul é outro que foi emprestado ao Ceará até o fim de 2025. Também em tese, depois do final do contrato de 2025, no final do ano, ele tem que retornar à equipe do Corinthians. Aliás, lá no Ceará, ele marcou 12 gols em 20 jogos. Tá muito bem o Pedro Raul vestindo a camisa do Ceará. Tem também outros jogadores, como o Renato, zagueiro das categorias de base do Corinthians, que foi negociado com o Atlético Goianiense, mas ainda não foi utilizado pelo time lá de Goiânia. E o Giovani, que foi liberado, o Giovani também foi liberado, terminou o contrato com o Corinthians e o Corinthians não renovou o contrato com o Giovani. O Alex Santana é outro que foi liberado por empréstimo para o Grêmio, mas pode ser contratado em definitivo pelo Grêmio. O Corinthians liberou por empréstimo para o Grêmio, Corinthians que ainda deve ao Atlético Paranaense a contratação do Alex Santana. O empréstimo para o Grêmio é válido até o fim de 2025. E por fim, o Igor Coronado foi o último que deixou o Corinthians. O Igor Coronado rescindiu o contrato com o Corinthians na última sexta-feira e o Corinthians acertou que vai pagar a dívida de 10 milhões de reais ao Igor Coronado. Outros jogadores podem sair do Corinthians, como o Matheus Donelli, o goleiro, o Félix Torres, o zagueiro, o lateral direito Léo Maná, os volantes Rian e também o Charles, dependendo das propostas no meio do ano, mas são jogadores que podem ser envolvidos em negociação agora na janela de transferências que começa no dia 10 de julho. Fala, fiel. A novela acabou e o Timão bateu o martelo. O Corinthians acertou a renovação de contrato com a Nike por mais 10 anos. E olha, os números são gigantescos. Projeção bilionária, bônus por metas e até cláusula de rompimento. Cola comigo que eu te conto cada detalhe dessa parceria que promete dar o que falar. De acordo com o meu timão, o novo contrato com a Nike cobra os valores de acordo anterior e será válido até dezembro de 2035. Agora o Corinthians receberá 59 milhões por ano, com reajustes anuais pelo IPCA. Algo que não existia no acordo antigo que a Nike ofereceu, que girava em torno de 53 milhões. Além disso, o contrato prevê bônus por metas e uma delas será ativada não apenas em caso de título, mas também se o clube alcançar finais, independente do resultado. Ou seja, além da grana fixa, o Timão pode encher os cofres se chegar longe nas competições. E o pacote não para por aí. Segundo ainda a matéria, a Nike vai antecipar 100 milhões ao Corinthians e há cláusulas importantes como acréscimo de 25 por peça se a venda ultrapassar 750 mil unidades, possibilidade de rompimento se faltar material por mais de 50 dias, análise de riscos que evitou possível multa de 150 milhões por rompimento, nova janela de negociações de 1 ano ao fim do contrato, antes era 3 meses. O acordo também atende à exigência do presidente interino Osmar Stabile sobre melhor entregas, com mais qualidade, quantidade e o prazo de fornecimento dos materiais, uma antiga cobrança da Fiel. E mesmo com uma proposta da Adidas considerada ligeiramente superior, o Corinthians optou por manter a parceria com a Nike, por conta de temores judiciais. A disputa poderia se estender por anos, já que a Nike acionou uma cláusula de renovação automática até 2029. No fim, a Nike apresentou a proposta mais vantajosa e ficou com o timão. E aí, fiel, gostou do acerto com a Nike?
Acha que o Corinthians fez certo em recusar a Adidas ou preferia mudar de fornecedora? Comenta aqui embaixo, deixe o like, se inscreve no canal.